Quando cheguei na casa da minha mãe e a chave não entrou na fechadura, senti meu mundo desabar. Era como se alguém tivesse apagado minha existência com um gesto simples. Fiquei ali parada, na varanda onde brincava quando criança, segurando aquela chave dourada que carregava há mais de 10 anos. A mesma chave que me dava acesso ao lar onde cresci, onde cuidei da mamãe depois que papai morreu, onde passei noites em claro quando ela começou a esquecer meu nome. Girei a chave mais uma vez, forçando contra a resistência do metal. Nada. Era como se a casa tivesse me rejeitado. Meu nome é Teresa, tenho 30 anos, e durante toda a minha vida adulta fui filha única cuidando da minha mãe viúva. Rosa Santos da Silva, 72 anos, viúva há 8 anos. Aposentada com uma pensão que mal cobria os remédios. Eu trabalhava como enfermeira em 2 empregos diferentes. No hospital municipal durante o dia e numa clínica particular 3 noites por semana. Era uma rotina extenuante, mas necessária para complementar a aposentadoria dela e garantir que não faltasse nada em casa. Sempre corria entre plantões para levar remédios, fazer compras no mercado, acompanhar consultas médicas. Minha vida social se resumia a conversas rápidas com colegas de trabalho e alguns poucos amigos que compreendiam minha ausência constante. Namorados? Poucos duravam mais que alguns meses. Você é casada com sua mãe, disse o último que tentou algo sério comigo. Talvez ele tivesse razão, mas eu não conseguia ver as coisas de outra forma. Mamãe me criou sozinha depois que papai morreu num acidente de carro. Ela trabalhou como doméstica em 3 casas diferentes para me dar estudo, roupas limpas e comida na mesa. Agora era minha vez de retribuir. O diagnóstico de demência chegou há 2 anos, num dia ensolarado de março que eu nunca vou esquecer. O neurologista, um homem baixinho de óculos grossos, explicou com palavras técnicas o que eu já suspeitava. Mamãe estava perdendo a memória progressivamente. Alzheimer precoce, ele disse, como se fosse apenas mais um caso na estatística. Para mim, era o fim de tudo que conhecia. Nos primeiros meses, as mudanças foram sutis. Ela esquecia onde havia colocado as chaves. Repetia a mesma pergunta 3 vezes na mesma conversa. Se confundia com datas. Eu compensava tudo. Organizei os remédios em caixinhas separadas por dias da semana. Colei etiquetas nos armários. Criei uma rotina rígida que ela conseguisse seguir. Meu mundo, que já era pequeno, ficou ainda menor. As saídas com amigos desapareceram completamente. Os plantões extras se tornaram um fardo pesado, porque eu sabia que a deixava sozinha em casa, vulnerável e confusa. Foi então que Márcia apareceu. Márcia era casada com meu irmão Rodrigo, que morava em Brasília há 12 anos. Rodrigo saiu de casa aos 18 anos para estudar administração na Universidade Federal e nunca mais voltou. Construiu uma vida lá. Emprego estável num órgão público, casa própria, 2 filhos pequenos. Visitava a mamãe 2 vezes por ano, no máximo, sempre correndo, sempre com pressa de voltar para suas responsabilidades. Márcia vinha junto nessas visitas esporádicas, sempre educada, sempre simpática, mas distante. Eu a conhecia há 8 anos, e nossa relação nunca passou de cumprimentos cordiais e conversas sobre o tempo. Até aquela quinta-feira de outubro. Eu havia acabado de chegar do plantão quando o telefone tocou. Era Márcia, com aquela voz doce que eu não lembrava de ter ouvido antes. Teresa, estive conversando com Rodrigo sobre a situação da Dona Rosa. Vocês estão passando por um momento tão difícil. Senti uma pontada de irritação. Onde ela estava quando eu precisava correr para o hospital porque mamãe havia se perdido no bairro? Onde estava quando eu gastava metade do meu salário com fraldas geriátricas e suplementos alimentares? Estamos nos virando bem, Márcia. Obrigada pela preocupação. Não, Teresa, você não está entendendo. Quero ajudar de verdade. Você trabalha demais, se mata de tanto correr. Deixa eu cuidar da Dona Rosa. Tenho mais tempo. Meus filhos estão grandes. Posso ficar uns meses aí. A proposta me pegou completamente desprevenida. Durante 2 anos, eu havia carregado aquele peso sozinha, recusando a ajuda de vizinhos
e criando 1000 estratégias para dar conta de tudo. A ideia de ter alguém da família dividindo a responsabilidade parecia boa demais para ser verdade. Você tem certeza, Márcia? Cuidar da mamãe não é brincadeira. Ela precisa de supervisão constante, tem horário certo para tudo. Claro que tenho certeza. Somos família, né? Rodrigo também acha que é o melhor a fazer. Você merece um descanso. Pensei que fosse bondade, um alívio depois de tanto cansaço. Como fui ingênua. Márcia chegou na semana seguinte com 2 malas grandes e um sorriso que agora percebo ser falso demais. Eu a recebi como uma salvadora, mostrei a rotina da mamãe, expliquei os horários dos remédios, apresentei os vizinhos que poderiam ajudar em caso de emergência. Ela absorvia tudo com uma atenção que me impressionou, fazendo perguntas pertinentes e tomando notas num caderno pequeno. Pode ir trabalhar tranquila, Teresa. Está tudo sob controle. Nos primeiros dias, realmente parecia estar. Eu chegava em casa e encontrava a mamãe bem cuidada, a casa arrumada, o jantar pronto. Márcia relatava como havia sido o dia, que remédios havia dado, se mamãe havia comido bem. Era quase perfeito demais. Mas logo começaram os pequenos sinais que eu deveria ter percebido. Primeiro, foram os pequenos ajustes na casa. Márcia mudou a disposição dos móveis da sala, alegando que ficaria mais fácil para a mamãe se locomover. Trocou algumas coisas de lugar na cozinha, reorganizou o armário de remédios. Quando questionei, ela sorriu com aquela paciência exagerada. Teresa, você está acostumada a fazer tudo de um jeito, mas existem outras formas. Confie em mim. Depois começaram as mudanças na rotina de mamãe. Márcia disse que ela estava se adaptando melhor com horários diferentes para as refeições, que preferia tomar banho de manhã em vez da tarde. Pequenas coisas que individualmente faziam sentido, mas que no conjunto me incomodavam. O que mais me perturbava era a forma como mamãe reagia à minha presença. Antes, mesmo com a demência, ela demonstrava uma alegria genuína quando me via chegar do trabalho. Sorria, tentava me abraçar, perguntava se eu havia comido. Agora ela parecia confusa quando eu chegava. Olhava para Márcia como se pedisse permissão para me cumprimentar. Ela está se acostumando com a nova rotina, explicava Márcia. Mudanças deixam os idosos ansiosos. Eu queria acreditar. Precisava acreditar. Depois de 2 anos carregando tudo sozinha, a possibilidade de dividir a responsabilidade era sedutora demais para questionar. Mas as semanas foram passando e a sensação de estranheza só aumentava. Mamãe parecia diferente, mais retraída, menos comunicativa. Quando eu tentava conversar com ela sobre o dia, ela olhava para Márcia antes de responder, como se precisasse de autorização. E Márcia sempre estava ali, mediando nossas conversas, interpretando o que mamãe queria dizer, respondendo por ela. Sua mãe está um pouco confusa hoje. Ela já tomou os remédios e está com sono. Melhor não mexer na rotina dela agora. Era sempre algo que justificasse minha menor participação no cuidado da mamãe. Eu, que durante 2 anos havia sido a única responsável por cada detalhe da vida dela, estava sendo gradualmente excluída da própria casa onde cresci. Mas foi só quando a chave não entrou na fechadura que entendi o tamanho da armadilha em que havia caído. Ali, parada na varanda, sentindo o peso daquela chave inútil na minha mão, percebi que havia perdido muito mais que o acesso à casa. Havia perdido meu lugar na vida da mamãe, minha função como filha cuidadora, minha identidade construída ao longo de 30 anos. O pior de tudo era saber que eu mesma havia entregado tudo de bandeja. Toquei a campainha com o coração disparado, tentando manter a composição. A chave que não funcionava pesava no meu bolso como uma evidência do meu deslocamento. Passos se aproximaram do outro lado da porta, lentos e deliberados. Márcia abriu a porta com aquele sorriso que eu começava a odiar. Não era mais o sorriso simpático da cunhada prestativa. Era o sorriso de quem detém o poder e sabe disso. Teresa, que bom que você veio. Entre, sua mãe está na sala. Como se ela fosse a dona da casa me convidando a entrar. Como se eu precisasse de permissão para ver minha própria mãe. Márcia,
A fechadura. Minha chave não está funcionando. Ela piscou devagar, como se pensasse numa resposta adequada. Ah, é. Tive que trocar. A fechadura antiga estava com problemas. A chave empacava. Fiz uma cópia para você, mas esqueci de entregar. Mentira. Eu usara aquela chave na semana anterior sem qualquer problema. Mas engoli a raiva e entrei na casa que havia sido minha durante toda a vida. A sala estava irreconhecível. O sofá de 3 lugares onde mamãe gostava de ver suas novelas havia sido empurrado para a parede oposta. A televisão, que ficava na estante de madeira cerejeira que papai havia comprado nos primeiros anos de casamento, agora estava numa mesa nova, de vidro, que eu nunca havia visto. As cortinas florais que mamãe escolhera com tanto cuidado haviam sido substituídas por outras, lisas e bege. Ficou melhor assim, não achou? Márcia perguntou, notando meu olhar perdido. Mais moderno, mais funcional para uma pessoa idosa. Hakt. Mamãe estava sentada numa poltrona que também não reconheci, olhando para a televisão sem realmente assistir. Quando me viu, seus olhos se iluminaram por um segundo. Mas logo ela olhou para Márcia, como se pedisse permissão para demonstrar alegria. Oi, mamãe. Como você está hoje? Está bem, né, dona Rosa? Márcia respondeu antes que ela pudesse abrir a boca. Comeu direitinho no almoço, tomou todos os remédios. Eu me aproximei da poltrona e segurei a mão da mamãe. Ela estava mais magra, notei. As roupas, que antes ficavam justas nela, agora pareciam largas. Mamãe emagreceu? Está fazendo dieta, Márcia explicou prontamente. O médico disse que ela estava acima do peso ideal para a idade. Que médico? Eu acompanhava a mamãe a todas as consultas há 2 anos. O geriatra nunca havia mencionado necessidade de emagrecimento. Pelo contrário, sempre me preocupei quando ela perdia peso porque sabia que significava que não estava se alimentando adequadamente. Que médico disse isso? Aquele do posto de saúde. Ela passou mal uma manhã, levei para dar uma olhada. Nada sério, só um mal-estar. Mas ele achou melhor ela cuidar da alimentação. Por que Márcia levara a mamãe ao médico sem me avisar? Por que não me ligara quando ela passou mal? Eram perguntas que se acumulavam na minha garganta, mas que não conseguia fazer na frente da mamãe. Não queria deixá-la mais confusa do que já estava. Passei 1 hora na casa, tentando conversar com mamãe, mas Márcia sempre estava ali, interferindo, explicando, interpretando. Quando mamãe tentou me contar algo sobre um sonho que havia tido, Márcia interrompeu dizendo que ela estava confundindo sonho com realidade, que era melhor não dar atenção a essas fantasias. Teresa, você deveria ir. Sua mãe fica agitada quando tem muita movimentação na casa. Agitada? Mamãe estava visivelmente mais calma comigo ali. Era Márcia quem parecia agitada com minha presença. Quando me levantei para ir embora, mamãe segurou minha mão com força. Teresa, minha filha. O que é, mamãe? Ela olhou para Márcia e depois para mim, como se quisesse dizer algo importante, mas não soubesse se podia. Nada não, está tudo bem. Márcia sorriu e me acompanhou até a porta. Ela está bem cuidada, Teresa. Pode ficar tranquila. Saí da casa com mais dúvidas do que respostas. No caminho para o meu apartamento alugado, onde morava sozinha há 5 anos, tentei organizar os pensamentos. Talvez estivesse sendo injusta com Márcia. Talvez minha dificuldade de aceitar ajuda estivesse me fazendo ver problemas onde não existiam. Afinal, mamãe parecia limpa, bem vestida, medicada. A casa estava arrumada. Eu deveria estar grata, não desconfiada. Mas algo continuava me incomodando. Na semana seguinte, tentei estabelecer uma rotina de visitas. Chegaria todo dia após o trabalho para ajudar com o jantar e passar algumas horas com mamãe. Márcia não demonstrou resistência na primeira vez, mas logo começou a criar obstáculos sutis. Hoje não é um bom dia, ela dizia quando eu chegava. Sua mãe está descansando. Ela tomou um remédio mais forte e está meio sonolenta. O fisioterapeuta veio hoje e ela ficou muito cansada. Fisioterapeuta? Que fisioterapeuta? Desde quando mamãe faz fisioterapia? Desde que o médico recomendou.
É importante para manter a mobilidade dela. Novamente, um médico que eu desconhecia fazendo recomendações que eu não sabia. Senti como se estivesse sendo excluída sistematicamente da vida da minha própria mãe. Aos poucos, meus horários de visita foram diminuindo. Márcia sempre tinha uma justificativa plausível. Mamãe estava dormindo, havia passado mal, tinha consulta marcada, o remédio novo estava causando sonolência. Eu, que trabalhava em 2 empregos e chegava em casa exausta, comecei a aceitar essas explicações. Era mais fácil acreditar que mamãe estava sendo bem cuidada do que enfrentar uma possível confrontação com Márcia. Mas as mudanças continuavam acontecendo. Na 3ª semana, notei que o aparelho de som antigo havia desaparecido. Mamãe adorava ouvir suas músicas sertanejas enquanto descascava legumes ou dobrava roupas. Era uma das poucas atividades que ainda conseguia fazer sozinha, mesmo com a demência. Onde está o aparelho de som? Estava estragado. Levei para consertar. Na semana seguinte, foi a vez da máquina de costura antiga de mamãe sumir. Era uma Singer dos anos 60, pesada e barulhenta, mas que ainda funcionava perfeitamente. Mamãe havia me ensinado a costurar nela quando eu tinha 10 anos. E a máquina de costura? Estava ocupando muito espaço. Guardei no quarto dos fundos. Mas quando fui procurar no quarto dos fundos, não estava lá. As roupas de mamãe também estavam diferentes. Ela sempre gostou de cores vivas. Azul royal, vermelho, estampas florais coloridas. Agora usava apenas tons pastéis ou cores neutras. Quando perguntei sobre as roupas antigas, Márcia disse que haviam ficado largas demais e que havia doado para pessoas necessitadas. Mas ela poderia ter escolhido o que doar. Protestei. Teresa, sua mãe mal consegue escolher o que comer no café da manhã. Você acha que ela tem condições de tomar esse tipo de decisão? A frieza na voz de Márcia me chocou. Era como se mamãe fosse apenas um objeto a ser administrado, não uma pessoa com preferências e história. Foi então que comecei a prestar atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos. As plantas que mamãe cultivava na varanda estavam murchando. O jardim pequeno nos fundos, onde ela plantava temperos e algumas flores, estava abandonado. A coleção de bonecas de porcelana que ela colecionara durante 40 anos havia sido reorganizada numa única prateleira alta, fora do alcance da vista. As bonecas ficavam pegando poeira, Márcia explicou quando questionei. É melhor assim, mais higiênico. Mas eu sabia que mamãe gostava de pegar as bonecas, de limpá-las com cuidado, de conversar com elas quando se sentia sozinha. Era uma das poucas conexões que ainda mantinha com seu passado. A gota d'água veio numa sexta-feira de novembro. Eu havia terminado o plantão mais cedo e decidi fazer uma surpresa, passando na padaria para comprar o pão doce que mamãe adorava. Eram 5:30 da tarde, horário em que normalmente ela estava assistindo ao jornal. Quando cheguei na casa, ouvi vozes alteradas vindo de dentro. Uma delas era de Márcia, mais alta do que o normal. A outra era de mamãe, chorando. Toquei a campainha, mas ninguém veio atender. Toquei novamente. As vozes pararam abruptamente. Depois de alguns minutos, Márcia abriu a porta com o rosto levemente vermelho. Teresa, que surpresa! Pensei que você só viria mais tarde. Saí mais cedo do trabalho. Trouxe pão doce para a mamãe. Está tudo bem? Ouvi vozes. Ah, sua mãe estava um pouco agitada. Você sabe como é. A demência às vezes deixa eles confusos. Mas já passou. Entrei na sala e encontrei mamãe sentada na poltrona, enxugando os olhos com um lenço. Quando me viu, tentou sorrir. Mas era óbvio que havia estado chorando. Mamãe, o que aconteceu? Ela olhou para Márcia antes de responder. Aquele olhar de criança pedindo permissão que me doía no peito. Nada, filha. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Pela primeira vez em 2 meses, senti que minha mãe precisava da minha proteção, e eu não estava conseguindo oferecê-la. Naquela noite, tomei uma decisão. Ia conversar com Rodrigo. Era hora de entender o que realmente estava acontecendo na minha casa. Liguei para Rodrigo naquele mesmo fim de semana, com o coração acelerado
e uma lista mental de pontos que precisava abordar. Eram 8 da noite quando ele atendeu, com aquela voz cansada de quem acabara de chegar do trabalho. Teresa, tudo bem? É raro você ligar. Respirei fundo antes de começar. Rodrigo e eu nunca tivemos uma relação muito próxima depois que ele se mudou para Brasília. Nossas conversas se limitavam a informações sobre a saúde da mamãe e cumprimentos de aniversário. Mas agora eu precisava dele. Rodrigo, preciso conversar com você sobre a Márcia. A Márcia? Por quê? Ela não está cuidando bem da mamãe? É exatamente sobre isso que preciso falar. Algumas coisas estão me incomodando. Contei sobre a fechadura trocada, as mudanças na casa, o emagrecimento da mamãe, os objetos que haviam desaparecido. Rodrigo me ouvia em silêncio, fazendo apenas alguns ruídos de concordância. Teresa, ele disse quando terminei. Você não acha que pode estar exagerando? A Márcia deixou a vida dela em Brasília para ajudar vocês. Ela está dedicando tempo integral à mamãe, coisa que você não conseguia fazer trabalhando em 2 empregos. A crítica me atingiu como um soco no estômago. Eu fazia o melhor que podia, Rodrigo. Trabalhava em 2 empregos justamente para dar conta das despesas da mamãe. Eu sei. Não estou criticando. Só estou dizendo que talvez você esteja estranhando, porque não tem mais o controle total da situação. A Márcia conversou comigo sobre alguns melhoramentos que queria fazer na casa, para deixar mais segura para uma pessoa idosa. Achei que fosse uma boa ideia. Melhoramentos? Que melhoramentos? Que tipo de melhoramentos? Bom, ela disse que queria modernizar algumas coisas, tornar a casa mais funcional. Inclusive mencionou a possibilidade de fazer algumas reformas pequenas. Nada demais. Senti um frio no estômago. Reformas na casa onde cresci, decididas por uma pessoa que não era nem filha da mamãe, nem proprietária do imóvel. Rodrigo, você autorizou reformas na casa? Não exatamente autorizei. Só disse que achava que ela estava certa em querer melhorar as condições para a mamãe. A conversa terminou sem que eu conseguisse transmitir minha preocupação real. Rodrigo parecia convencido de que Márcia estava fazendo um favor para a família, e qualquer questionamento meu soava como ingratidão ou ciúme. Na segunda-feira seguinte, decidi mudar minha estratégia. Em vez de avisar que ia visitar, apareci na casa no meio da tarde, entre um plantão e outro. Queria ver como mamãe estava quando não havia tempo para Márcia se preparar para minha chegada. Márcia atendeu a porta visivelmente irritada. Teresa, você não pode chegar assim sem avisar. Sua mãe está descansando. Só vim dar um oi rápido. Posso entrar? Ela bloqueou parcialmente a passagem com o corpo. Hoje realmente não é um bom dia. Ela acordou confusa, está agitada. É melhor você voltar amanhã. Márcia, esta é a casa da minha mãe. Eu gostaria de vê-la. E esta também é a casa onde eu moro agora e onde cuido dela 24 horas por dia. Ela retrucou, com uma frieza que me assustou. Eu conheço a rotina dela melhor que ninguém. Se eu estou dizendo que não é um bom dia, é porque não é. Fiquei alguns segundos sem reação. Era a primeira vez que Márcia demonstrava abertamente sua irritação comigo. A máscara da cunhada prestativa havia caído. Está bem, consegui dizer. Mas amanhã eu venho, no horário que for necessário. Claro, só liga antes para eu organizar a agenda dela. Agenda? Que agenda? Mamãe era aposentada e tinha demência. Que agenda ela poderia ter que eu não soubesse? No dia seguinte, liguei às 10 da manhã. Alô, Márcia, posso passar aí hoje à tarde? Hoje ela tem fisioterapia às 2, depois precisa descansar. Que tal amanhã de manhã? Amanhã de manhã eu trabalho. E à noite? À noite ela fica muito cansada. Melhor deixar para o fim de semana. Era como se Márcia estivesse criando uma barreira intransponível entre mim e mamãe. Cada tentativa de visita era recebida com uma nova desculpa, uma nova justificativa sobre por que aquele não era um bom momento. A situação se tornou tão absurda que comecei a anotar as desculpas que ela dava. Mamãe estava dormindo, havia tomado remédio forte, tinha consulta médica, estava com dor de cabeça, tinha visita de outros parentes.
que parentes, estava fazendo fisioterapia, havia passado mal durante a noite. Foi numa dessas tentativas frustradas de visita que encontrei Dona Neuza, a vizinha que morava na casa ao lado há 30 anos. Ela estava regando as plantas na calçada quando me viu caminhando de volta ao carro, depois de mais uma porta fechada por Márcia. Teresa, minha filha, fazia tempo que não te via por aqui. Oi, Dona Neuza. Estou tentando visitar mamãe, mas ela está sempre descansando quando venho. A senhora me olhou com uma expressão estranha. Descansando? Mas eu vejo ela na janela quase todo dia, especialmente de tarde. Parece bem acordada. O coração acelerou. A senhora tem visto mamãe na janela? Vejo sim. Às vezes fico com pena. Ela fica horas ali parada, olhando para a rua. Ontem mesmo eu acenei para ela e ela acenou de volta. Ontem. Exatamente ontem, Márcia havia me dito que mamãe estava dormindo e não podia receber visitas. Dona Neuza, a senhora tem notado alguma coisa diferente na casa? Ela olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava ouvindo. Olha, Teresa, eu não gosto de me meter na vida dos outros, mas tem algumas coisas estranhas acontecendo. Que tipo de coisas? Semana passada vi um caminhão de mudança na frente da casa. Uns homens carregaram alguns móveis. Achei estranho, porque sua mãe sempre gostou muito daquelas coisas antigas. Há meus objetos de família sendo levados embora enquanto eu estava trabalhando, sem que ninguém me consultasse. E tem outra coisa. Dona Neuza continuou baixando a voz. Às vezes ouço discussão lá dentro. Não consigo entender o que falam, mas dá para perceber que alguém está alterado. Uma vez achei que ouvi sua mãe chorando. Quando isso aconteceu? Semana passada, acho. Foi de manhã. Eu estava estendendo roupa no quintal. De manhã. Horário em que eu estava trabalhando e não poderia interferir. Dona Neuza, se a senhora ouvir alguma coisa estranha de novo, poderia me ligar? Anotei meu número num papel. Qualquer coisa. Qualquer horário. Claro, minha filha. Sua mãe sempre foi uma pessoa tão doce, não merece passar por isso. Passar por isso. Dona Neuza também percebia que algo estava errado. Naquela noite, tomei coragem e fui direto à casa, sem ligar antes. Eram 8 horas, horário em que normalmente mamãe estaria jantando. Toquei a campainha e esperei. Passos lentos se aproximaram da porta. Quem é? Sou eu, Márcia. Teresa. Teresa? Você não ligou hoje. Não precisava ligar. É a casa da minha mãe. A porta se abriu lentamente, e Márcia apareceu com um hobby florido que eu reconheci. Era um hobby que mamãe havia ganhado de mim no Dia das Mães 2 anos atrás. Você está usando a roupa da mamãe? Márcia olhou para baixo como se só então tivesse se dado conta do que vestia. Ah, isso. Sua mãe disse que eu podia usar. Ela tem tantas roupas que nem usa mais. Entrei na casa e o cheiro estava diferente. Havia um aroma doce no ar, como se alguém tivesse queimado incenso. Mamãe estava na sala, sentada na poltrona que não reconhecia, assistindo a um programa que ela nunca gostou. Quando me viu, seus olhos se iluminaram genuinamente pela primeira vez em semanas. Teresa, minha filha! Ela tentou se levantar, mas Márcia rapidamente se posicionou entre nós. Calma, Dona Rosa, você sabe que não pode se levantar sozinha. Mamãe não tinha problemas de mobilidade. Ela sempre foi uma pessoa ativa, que gostava de caminhar pela casa, de fazer pequenas tarefas. Por que agora não podia se levantar sozinha? Mamãe, como você está? Antes que ela pudesse responder, Márcia interrompeu. Ela está bem, mas hoje foi um dia difícil. Tomou os remédios mais tarde e está um pouco confusa. Olhei para a mamãe e vi algo que me partiu o coração. Ela parecia menor. Não fisicamente, embora também tivesse emagrecido. Mas sua presença estava diminuída, como se estivesse tentando ocupar o menor espaço possível. Mamãe, você está comendo bem? Ela come direitinho, Teresa. 3 refeições por dia, nos horários certos. Eu estava perguntando para ela, Márcia. Mas você sabe que ela fica confusa com muitas perguntas. É melhor eu responder por ela. Aquela foi a gota d'água.
30 anos de vida, 2 anos cuidando da demência da mamãe, e agora uma cunhada que mal conhecia estava me dizendo como conversar com minha própria mãe. Márcia, posso falar com você na cozinha? Ela hesitou por um momento, olhando para a mamãe como se não quisesse nos deixar sozinhas. Claro, Dona Rosa, a gente volta já, viu? Na cozinha, respirei fundo antes de começar. A cozinha também estava diferente. Os potes de vidro onde mamãe guardava açúcar, café e farinha haviam sido substituídos por recipientes plásticos sem nenhum charme. As toalhinhas de crochê que ela fazia nas horas vagas tinham desaparecido. Márcia, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Como assim? A casa está diferente. Mamãe está diferente. Você está usando as roupas dela, mudou todos os móveis, não me deixa visitá-la quando quero. Isso não era o acordo. Teresa, ela disse com aquela paciência exagerada que me irritava profundamente. Você está sendo muito dramática. Estou cuidando da sua mãe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Faço tudo. Dou remédio, dou banho, faço comida, limpo a casa. E você vem aqui reclamar de pequenos detalhes? Pequenos detalhes? Você está vendendo os móveis da minha mãe. Que móveis? Você está falando daquelas coisas velhas que não serviam para nada? Doei para pessoas necessitadas. Sua mãe nem se lembra que eles existiam. Ela não se lembra porque tem demência, Márcia. Isso não te dá o direito de tomar decisões sobre os pertences dela. E quem tem esse direito? Você, que aparece aqui uma vez por semana quando dá tempo? Eu estou aqui todo dia. Eu vejo as necessidades dela. Eu sei o que é melhor. A conversa estava escalando para um tom que eu não queria alcançar, especialmente com mamãe na sala. Mas Márcia continuou, e cada palavra era como uma facada. Sabe qual é seu problema, Teresa? Você não consegue aceitar que alguém está cuidando da sua mãe melhor do que você cuidava. Você se mata de trabalhar em 2 empregos e mal sobra tempo para dar atenção para ela. Eu largo tudo em Brasília para vir cuidar dela, e você ainda tem coragem de reclamar? Eu trabalho em 2 empregos para pagar as contas dela, Márcia. Para comprar remédios, pagar médicos, garantir que ela tenha tudo o que precisa. Ah, é? E onde estava esse dinheiro quando ela passou mal semana passada e eu tive que pagar a consulta médica do meu próprio bolso? Que consulta médica? Por que ela não me avisara? Você levou mamãe ao médico e não me contou? Contei para Rodrigo. Ele é filho dela também. Mas eu sou quem cuida da parte médica dela há 2 anos. Eu conheço o histórico. Sei quais remédios ela toma. Quais são as reações. Conhecia. Ela corrigiu com um sorriso frio. Agora sou eu quem cuida de tudo isso. Foi nesse momento que entendi completamente o que estava acontecendo. Márcia não havia vindo para ajudar. Ela havia vindo para assumir o controle. E estava fazendo isso sistematicamente, me excluindo aos poucos de todas as decisões sobre a vida da mamãe. Márcia, eu acho melhor conversarmos com calma sobre isso. Talvez possamos dividir as responsabilidades de uma forma que funcione para todo mundo. Teresa? Ela disse, se aproximando de mim com aquele sorriso que agora me dava arrepios. Você precisa entender uma coisa. Sua mãe me escolheu para cuidar dela. Ela confia em mim. Você aparece aqui como uma visita, mas eu moro aqui. Eu que mando nesta casa agora. Minha própria mãe, que mal me reconhecia alguns dias por causa da demência, estava sendo usada como escudo para me expulsar da casa onde cresci. Mamãe não tem condições de escolher nada, Márcia. Ela tem Alzheimer. Tem dias que ela está muito lúcida. E nesses dias ela me agradece por estar aqui, por cuidar dela quando a própria filha não podia. Saí da cozinha com as pernas tremendo de raiva e frustração. Na sala, mamãe continuava na poltrona, mas quando me viu voltando, estendeu a mão na minha direção. Teresa, não vai embora. Era a primeira frase completa que ela dizia na minha presença há semanas, sem que Márcia interpretasse ou respondesse por ela. Eu preciso ir, mamãe, mas volto logo. Promete? Prometo. Márcia me acompanhou até a porta com aquele sorriso vitorioso. Teresa, da próxima vez liga antes de vir, está bem? Para eu poder organizar a rotina dela. Esta é a casa da minha mãe, Márcia. Eu não preciso marcar hora para visitá-la.
Ah, mas precisa sim. Agora precisa. A porta se fechou na minha cara com um ruído que ecoou como uma sentença final. Ali na calçada, com as luzes da casa onde cresci se apagando atrás de mim, entendi que havia perdido uma batalha que nem sabia que estava lutando. Mas a guerra ainda não estava acabada. Passei 2 semanas remoendo aquela conversa com Márcia, tentando encontrar uma forma de recuperar meu lugar na vida da mamãe sem criar um conflito maior. Durante esse período, minhas tentativas de visita se tornaram ainda mais difíceis. Márcia sempre tinha uma desculpa pronta, sempre um motivo pelo qual aquele não era um bom momento. Foi Dona Neuza quem me deu a primeira pista real do que estava acontecendo. Era uma terça-feira de dezembro quando ela me ligou no hospital, durante meu intervalo do almoço. Teresa, minha filha, acho que você precisa vir aqui. Aconteceu alguma coisa com mamãe? Não sei bem, mas tem um homem aqui na casa, olhando os cômodos, anotando coisas. Parece corretor de imóveis. Meu sangue gelou. Corretor de imóveis? É. Chegou num carro preto, de terno. A Márcia está mostrando a casa para ele, explicando os cômodos. Achei estranho. Pedi dispensa no trabalho e corri para a casa. Quando cheguei, não havia mais nenhum carro preto na frente, mas encontrei Márcia na varanda falando ao telefone. Sim, pode ser na sexta-feira. Quanto mais rápido, melhor. Quando ela me viu, encerrou a ligação rapidamente. Teresa, que surpresa! Sua mãe está dormindo. Márcia, quem era aquele homem que estava aqui hoje? Ela piscou algumas vezes, como se pensasse numa resposta adequada. Que homem? A dona Neuza viu um corretor de imóveis aqui dentro. Ah, aquilo. Era um técnico. Veio avaliar umas infiltrações na parede do fundo. Técnico de terno? Teresa, por que você não para de me interrogar e vai cuidar da sua vida? Eu estou resolvendo os problemas da casa porque alguém precisa fazer isso. Que tipo de problemas? Problemas de manutenção, reparos, coisas que sua mãe não consegue mais lidar sozinha. Não acreditei numa palavra. Entrei na casa e fui direto ao quarto da mamãe. Ela estava acordada, sentada na cama, olhando pela janela com aquela expressão perdida que me partia o coração. Mamãe? Teresa, que bom que você veio. Sentei na beira da cama e segurei sua mão. Estava fria. Mamãe, como você se sente morando aqui com a Márcia? A Márcia. Ela cuida de mim. E você gosta dela? Mamãe olhou na direção da porta, como se verificasse se alguém estava ouvindo. Às vezes ela grita, sussurrou. Grita como? Quando eu esqueço as coisas, quando demoro muito no banheiro, quando pergunto pela Teresa. Meu coração apertou. Ela grita quando você pergunta por mim? Diz que você não vem mais porque está ocupada. Diz que não preciso ficar perguntando. Mamãe, eu venho sempre que posso. É que às vezes quando chego aqui, a Márcia diz que você está dormindo. Eu fico na janela esperando você passar. A imagem da minha mãe de 72 anos, com demência, esperando na janela por uma filha que estava sendo impedida de entrar na própria casa, me fez chorar ali mesmo, na frente dela. Não chora, filha. A Márcia cuida de mim. Ela faz comida, dá remédio. E o que mais ela faz? Conversa no telefone. Conversa muito. Fala de dinheiro, de papéis. Às vezes traz pessoas para ver a casa. Pessoas para ver a casa. Plural. Que pessoas, mamãe? Não sei. Homens de terno. Eles olham os quartos, medem as paredes. A Márcia diz que são para arrumar a casa, mas eles não arrumam nada. Corretores. Múltiplos corretores vindo avaliar a casa. Márcia apareceu na porta do quarto nesse momento, com aquela expressão de quem flagra uma conversa que não deveria estar acontecendo. Teresa, sua mãe precisa descansar. É hora do remédio dela. Que remédio? Os remédios da tarde. Você conhece a rotina. Eu conhecia a rotina que eu mesma havia criado durante 2 anos. Mamãe tomava os remédios de manhã e à noite. Nunca houve medicação da tarde. Desde quando ela toma remédio à tarde? Desde que o médico achou melhor dividir as doses. Que médico? O geriatra novo. O anterior não estava sendo eficiente. Mamãe me olhou com uma expressão confusa. Ela conhecia o Dr. Henrique há 3 anos.
Ele havia acompanhado todo o desenvolvimento da demência, ajustado medicações, criado estratégias de cuidado. Por que trocar um médico que conhecia o histórico dela? Qual o nome do médico novo? Doutor. Doutor Silva. Do posto de saúde. Posto de saúde. Um geriatra trabalhando no posto de saúde do bairro. Improvável. Márcia, eu gostaria de falar com esse médico. Pode me passar o contato? Claro. Depois eu te passo. Saí da casa mais desconfiada do que nunca. No caminho de volta para o hospital, parei no posto de saúde do bairro. Não havia nenhum doutor Silva na equipe. Na verdade, não havia nenhum geriatra no posto. Aquela noite, liguei para Rodrigo de novo. Rodrigo, a Márcia mudou o médico da mamãe sem me consultar. E daí? Se ela achou que o anterior não estava sendo bom? Rodrigo, ela inventou um médico. Não existe doutor Silva geriatra no posto de saúde. Teresa, você está ficando paranoica. A Márcia não teria motivos para mentir sobre isso. Eu fui no posto verificar. Talvez ela tenha se confundido com o nome. Ou talvez seja um médico particular. Era inútil. Rodrigo estava completamente convencido de que Márcia era uma santa cuidando da nossa mãe por pura bondade. Rodrigo, tem outra coisa. Dona Neuza viu corretores de imóveis na casa. Corretores de imóveis? É. A Márcia disse que eram técnicos para avaliar infiltrações, mas... Teresa, pare. Você está ouvindo o que está falando? Está acusando minha esposa de querer vender a casa da mamãe? Não estou acusando de nada. Só estou contando o que vi. O que você viu foi um técnico avaliando problemas na casa. Você está transformando isso numa conspiração absurda. A ligação terminou com Rodrigo irritado, e eu mais isolada do que antes. Era como se todo mundo tivesse enlouquecido menos eu. No fim de semana seguinte, decidi fazer uma investigação mais sistemática. Cheguei na casa bem cedo, antes das 7 da manhã, quando sabia que Márcia ainda estaria dormindo. Toquei a campainha várias vezes até que ela apareceu, visivelmente irritada, de roupão e cabelo desarrumado. Teresa, que horas são essas? Quero ver mamãe. Ela ainda está dormindo. Então vou esperar ela acordar. Não pode. Ela precisa manter a rotina de sono. Márcia, ou você me deixa entrar ou eu chamo a polícia. Ela me olhou por alguns segundos, avaliando se eu estava falando sério. Devia ter visto algo no meu rosto que a convenceu, porque abriu a porta. Está bem, mas não faça barulho. Entrei na casa silenciosamente e fui direto ao quarto da mamãe. A porta estava fechada, mas não trancada. Abri devagar e a encontrei acordada, olhando para o teto. Mamãe! Teresa! Você veio cedo hoje? Vim. Como você está? Melhor agora que você chegou. Sentei ao lado dela na cama e notei algo que me chamou a atenção. Havia uma travessa de comida quase intocada na mesa de cabeceira. Você não jantou ontem? A comida estava com gosto ruim. Que tipo de gosto ruim? Amargo. Tudo que ela faz fica amargo. Peguei um garfo e provei a comida. Estava normal. Mas se mamãe estava sentindo tudo amargo, podia ser efeito de alguma medicação. Mamãe, você pode me mostrar os remédios que está tomando? Estão na caixinha ali. Fui até a cômoda e abri a caixinha organizadora de medicamentos. Havia vários comprimidos que eu não reconhecia. Anotei os nomes discretamente no meu celular. Teresa, o que você está fazendo? Márcia havia aparecido na porta sem que eu percebesse. Estou verificando os remédios da mamãe. Não precisa verificar nada. Está tudo sob controle. Qual é este aqui? Mostrei um comprimido azul que nunca havia visto. É para a ansiedade. O médico receitou porque ela estava ficando agitada. Mamãe nunca havia tido problemas de ansiedade. E mesmo que tivesse, nenhum médico responsável receitaria ansiolíticos para uma paciente com demência sem conversar com a família. Naquele momento, tive uma suspeita terrível. Saí do quarto e fui ao banheiro, onde liguei rapidamente para uma colega farmacêutica. Ana, posso te fazer uma pergunta rápida? O que acontece se você der muito ansiolítico para uma pessoa idosa? Teresa? Que pergunta estranha. Por quê? Só me responde, por favor. Bom,
Pode causar sonolência excessiva, confusão mental, perda de apetite, alteração no paladar. Por que você quer saber? Alteração no paladar. Tudo ficando amargo. Sonolência excessiva. Confusão mental aumentada. Márcia estava drogando minha mãe. Quando voltei para a sala, ela estava esperando com os braços cruzados. Teresa, acho melhor você ir embora. Sua mãe precisa tomar café da manhã e você está atrapalhando a rotina. Márcia, precisamos conversar sobre esses remédios novos. Não temos nada para conversar. Os remédios foram prescritos por um médico. Eu só estou seguindo as orientações. Por um médico que não existe. Como você ousa? Foi então que o telefone tocou. Márcia olhou para o aparelho com uma expressão de pânico que durou apenas 1 segundo, mas que eu consegui captar. Não vai atender? Deve ser engano. O telefone parou de tocar e logo recomeçou. Márcia continuou parada, visivelmente tensa. Márcia, atende o telefone. Não preciso atender telefone na sua presença. Por que não? Na terceira vez que o telefone tocou, ela se aproximou e atendeu rapidamente. Alô? Não, não pode ser hoje. Eu sei, mas surgiu um imprevisto. Amanhã, pode ser amanhã? Ela encerrou a ligação e me olhou com raiva. Quem era? Ninguém importante. Mas eu tinha certeza de que era muito importante. E tinha certeza de que estava relacionado com os corretores de imóveis. Foi nesse momento que tudo começou a se encaixar na minha cabeça. Márcia não havia vindo cuidar da mamãe por bondade. Ela havia vindo com um plano. Um plano que envolvia afastar a mamãe de mim, medicar excessivamente e de alguma forma se apropriar da casa. Mas ela havia cometido um erro que nem imaginava. 5 anos atrás, quando mamãe ainda estava completamente lúcida, mas já pressentindo que a memória não estava boa, ela havia me procurado com uma proposta. Queria fazer uma doação em vida da casa para mim, mantendo o usufruto vitalício para ela. Para evitar problemas no futuro, ela disse. Para ter certeza de que você não vai ficar sem nada se acontecer alguma coisa comigo. Na época, achei exagero. Mamãe era saudável, lúcida, independente. Mas ela insistiu tanto que acabei concordando. Fizemos tudo direitinho no cartório, com escritura pública, registros atualizados. A casa estava em meu nome há 5 anos. Márcia não sabia disso. E estava prestes a descobrir da pior forma possível. Passei a semana seguinte coletando evidências sistematicamente. Fotografei todos os remédios que Márcia estava dando para a mamãe, anotei os horários das ligações suspeitas e pedi para a dona Neuza documentar qualquer movimento estranho na casa. O que ela me contou foi assustador. Teresa, ontem vieram 3 homens diferentes. Um de manhã, um à tarde, outro no final do dia. Todos com pasta, todos olhando a casa como se fossem comprar. A senhora conseguiu ouvir alguma conversa? Um deles falou algo sobre vender logo, que tinha mercado bom para casas nesse bairro. A Márcia concordou, disse que queria resolver tudo rapidamente. Resolver tudo rapidamente. Como se a casa fosse dela. Na quinta-feira, liguei para o Dr. Henrique, o geriatra que sempre cuidou da mamãe. Doutor, a senhora Rosa ainda é sua paciente? Claro, Teresa. Por que a pergunta? Quando foi a última consulta dela? Há uns 4 meses. Você cancelou a consulta seguinte, lembra? Disse que estava tudo controlado. Eu nunca cancelei consulta nenhuma. Márcia havia cancelado em meu nome. Doutor, o senhor prescreveu algum ansiolítico para a mamãe recentemente? Ansiolítico? De jeito nenhum. Para pacientes com demência, evitamos ao máximo esse tipo de medicação. Por que você pergunta? Contei sobre os remédios novos e ele ficou visivelmente preocupado. Teresa, traga sua mãe aqui hoje mesmo. Isso pode estar causando uma piora significativa no quadro dela. Não consigo trazê-la. A pessoa que está cuidando dela não permite. Como assim não permite? Você é filha dela. É uma situação complicada, doutor. Teresa, se alguém está medicando sua mãe sem prescrição médica adequada, isso é crime. Você precisa tomar providências. Crime!
A palavra ecoou na minha cabeça durante o resto do dia. Na sexta-feira, decidi que era hora de agir. Cheguei na casa às 8 da manhã, determinada a ter uma conversa definitiva com Márcia. Mas quando toquei a campainha, quem atendeu foi um homem de terno que eu não conhecia. Desculpe, acho que me enganei de casa. Esta é a casa da senhora Rosa Santos? É, mas... Então não se enganou. Sou corretor de imóveis. Está interessada na propriedade? Meu sangue gelou. Eles já estavam vendendo a casa. Onde está a dona Rosa? Ah, a senhora idosa? Está no quarto. A nora dela que está cuidando dos negócios. Empurrei o homem e entrei na casa. Na sala havia outros 2 homens com pastas abertas, analisando papéis. Márcia estava sentada à mesa de jantar com uma pilha de documentos à frente. Teresa, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Márcia, o que são essas pessoas? São pessoas que estão me ajudando a resolver alguns problemas financeiros da sua mãe. Que problemas financeiros? A casa precisa de muitos reparos. É melhor vender e usar o dinheiro para pagar uma clínica especializada para ela. Vender a casa da minha mãe sem me consultar? Teresa, sua mãe não tem mais condições de tomar esse tipo de decisão. Alguém precisa pensar no futuro dela. E você decidiu que essa pessoa é você? Eu sou quem cuida dela. Foi então que um dos homens se aproximou de nós. Desculpem interromper, mas precisamos da documentação da proprietária para finalizar a avaliação. A documentação está aqui, Márcia disse, pegando uma pasta. Márcia, você tem procuração da mamãe? Tenho sim. Ela me mostrou um papel que parecia oficial. Mas quando olhei mais de perto, percebi que a assinatura da mamãe estava completamente diferente da que eu conhecia. A letra estava tremida, insegura, claramente forçada. Essa procuração é falsa. Como você ousa? A assinatura da mamãe não é essa. E além disso, respirei fundo antes de soltar a bomba. A casa não está no nome dela há 5 anos. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Márcia me olhou como se eu estivesse falando chinês. Como assim não está no nome dela? A casa foi doada para mim em 2019. Está registrada em meu nome no cartório. A cor sumiu do rosto de Márcia. Os homens de terno se entreolharam com expressões desconfortáveis. Isso não é possível, ela murmurou. É perfeitamente possível. E vocês? Olhei para os corretores. Estão tentando vender uma propriedade que não pertence à pessoa que os contratou. Os homens começaram a guardar os papéis rapidamente. Senhora, se existe uma questão de propriedade em disputa, não podemos prosseguir com a negociação, disse um deles. Não há disputa nenhuma. A casa é minha. Posso provar. Peguei meu celular e liguei para o cartório onde havíamos feito a escritura. Bom dia. Gostaria de confirmar a propriedade de um imóvel registrado em meu nome. Teresa Santos da Silva. A resposta veio rápida e clara. A casa estava registrada em meu nome desde 2019, com usufruto vitalício para Rosa Santos da Silva. Os corretores saíram da casa em menos de 5 minutos. Márcia ficou parada no meio da sala, segurando a procuração falsa, com uma expressão de quem acabara de perceber que o castelo de cartas havia desabado. Márcia, vamos ao quarto da mamãe. Agora. Teresa, eu posso explicar. Não quero explicação. Quero que você pegue suas coisas e saia da minha casa. Sua casa? Esta casa é da dona Rosa. Esta casa é da dona Rosa enquanto ela viver. Mas está registrada em meu nome. E você está tentando vendê-la com documentos falsos. Isso é crime. Caminhamos até o quarto da mamãe. Ela estava deitada, com aquele olhar perdido que eu conhecia bem, mas que agora sabia ser resultado de medicação excessiva. Mamãe, como você está? Cansada, filha. Muito cansada. Peguei a caixinha de remédios e despejei todo o conteúdo na cama. Márcia, onde estão os remédios originais da mamãe? Os que o doutor Henrique prescreveu? Não sei do que você está falando. Mamãe está tomando ansiolíticos sem prescrição médica. Isso está deixando ela sonolenta, confusa, sem apetite.
Você está drogando minha mãe. Eu jamais faria isso. Então me explica por que ela tem medicamentos que nenhum médico da família conhece? Márcia não conseguiu responder. A verdade estava explícita ali na cama. Remédios para a ansiedade, soníferos, medicamentos que nenhum geriatra responsável receitaria para uma paciente de 72 anos com demência. Teresa, mamãe disse com voz fraca. Posso parar de tomar esses remédios? Eles fazem eu me sentir mal. Pode sim, mamãe. Você vai voltar a tomar apenas os remédios que o Dr. Henrique passou. Olhei para Márcia com uma mistura de raiva e nojo. Você se aproveitou de uma idosa com demência. Trocou as fechaduras da casa dela, vendeu os móveis, tentou vender o imóvel e ainda por cima estava drogando ela para manter controle. Eu cuidei dela. Eu dediquei meses da minha vida para cuidar dela. Você se aproveitou dela. E agora vai sair da minha casa e nunca mais voltar. Teresa, você não pode fazer isso comigo. Eu sou casada com seu irmão. Então sugiro que você ligue para meu irmão e explique para ele o que andou fazendo aqui. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos de todos os remédios, da procuração falsa, dos papéis que os corretores haviam deixado para trás. Evidências de todos os crimes que ela havia cometido. O que você está fazendo? Documentando. Para quando eu for na polícia. Polícia? Teresa, você está exagerando. Estou exagerando. Você falsificou uma procuração, tentou vender uma casa que não é sua, está dando medicamentos não prescritos para uma idosa. Quantos crimes você acha que cometeu? Márcia se sentou pesadamente na cadeira ao lado da cama da mamãe. Teresa, eu não queria que chegasse nesse ponto. Chegasse em que ponto? Eu estava desesperada. Rodrigo perdeu o emprego há 6 meses. Estamos com as contas atrasadas, o apartamento ameaçado de despejo. Quando vi a situação da Dona Rosa, pensou que podia se aproveitar dela. Pensei que podia resolver tudo sem prejudicar ninguém. A Dona Rosa ia para uma clínica boa. Você ficaria livre para viver sua vida, e nós conseguiríamos quitar nossas dívidas. Usando o dinheiro da venda da casa da minha mãe. Era uma solução para todo mundo. Era uma solução para vocês, Márcia. Minha mãe perderia a casa onde morou 40 anos. Eu perderia minha herança e vocês ficariam ricos à nossa custa. Mamãe, que havia acompanhado a conversa em silêncio, segurou minha mão. Teresa, eu quero ficar na minha casa. Você vai ficar, mamãe. Ninguém vai tirar você daqui. Olhei para Márcia com determinação. Você tem 1 hora para pegar suas coisas e sair. Depois disso, chamo a polícia. E se eu não sair? Então chamo a polícia agora mesmo. Ela olhou ao redor do quarto, como se procurasse uma saída que não existia. Teresa, Rodrigo não sabe de nada. Ele realmente acredita que vim aqui apenas para ajudar. Isso é problema seu para resolver com ele. Você vai contar para ele? Vou contar para ele, para a polícia e para quem mais for necessário. Márcia levantou devagar e caminhou até a cômoda onde havia guardado suas roupas. Começou a tirar as gavetas, jogando as coisas numa mala que estava no armário. Onde estão os objetos que você vendeu? O aparelho de som? A máquina de costura? Os móveis? Foram doados. Para quem? Para um brechó no centro. Qual brechó? Não lembro o nome. Mentira. Ela havia vendido tudo e embolsado o dinheiro. E o dinheiro da aposentadoria da mamãe? Estou vendo que você fez vários saques. Márcia parou de arrumar a mala e me olhou com cara de pânico. Que saques? Tenho acesso à conta da mamãe, Márcia. Vejo toda a movimentação. Em 8 meses, foram 48 mil reais em saques que não consigo explicar. Esse dinheiro foi gasto com ela. Remédios, comida, contas da casa. Remédios que custam 500 reais por mês não justificam saques de 6 mil. Comida para uma pessoa não custa 2 mil reais mensais. Onde está esse dinheiro? Eu guardei para emergências. Você roubou 48 mil reais da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada da mamãe. Ela estava acompanhando tudo, mesmo com a mente confusa pela medicação excessiva. Márcia, mamãe disse com voz fraca. Você pegou meu dinheiro? Não, Dona Rosa.
Eu só estava guardando para a senhora. Você pegou meu dinheiro para você? A voz da mamãe, mesmo frágil, carregava uma tristeza profunda. Era como se, por alguns momentos, a névoa da demência se dissipasse e ela compreendesse exatamente o que havia acontecido com ela. Márcia terminou de arrumar a mala em silêncio. Quando passou pela porta, parou e se virou para mim. Teresa, você vai se arrepender disso. Cuidar dela sozinha vai destruir sua vida de novo. Minha vida nunca foi destruída por cuidar da minha mãe, mas quase foi destruída por confiar em você. Ela saiu do quarto e eu a acompanhei até a porta da frente. Na sala, pude ver todos os estragos que ela havia feito. Móveis diferentes, objetos desaparecidos, uma casa que não parecia mais com o lar onde cresci. Márcia, você tem 48 horas para devolver o dinheiro que pegou da conta da mamãe. Depois disso, faço boletim de ocorrência por apropriação indébita. Eu não tenho esse dinheiro. Então sugiro que você encontre uma forma de conseguir. Ela saiu da casa com a mala e uma expressão de derrota total. Quando a porta se fechou, senti um alívio imenso, como se finalmente pudesse respirar depois de meses sufocada. Voltei para o quarto da mamãe e a encontrei chorando silenciosamente. Mamãe, o que foi? Eu confiei nela, Teresa. Deixei ela fazer tudo isso comigo. Você não deixou, mamãe. Você foi enganada por uma pessoa má que se aproveitou da sua doença. Ela era má mesmo? Era muito má. E agora ela foi embora? Foi embora e nunca mais volta. Mamãe sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso fraco, mas genuíno. Você vai ficar comigo? Vou ficar com você, mamãe. Para sempre. Naquela noite, liguei para Rodrigo e contei tudo. A reação foi exatamente o que eu esperava. Incredulidade, negação, raiva. Ele não queria acreditar que a esposa era capaz de tamanha crueldade. Teresa, você deve ter entendido errado. A Márcia não faria isso. Rodrigo, eu tenho provas de tudo. Fotos, documentos, extratos bancários. Então manda tudo para mim. Mandei todas as evidências por e-mail. Rodrigo ficou em silêncio por alguns minutos depois de receber. Rodrigo? Estou aqui. Estou vendo as fotos. Você acredita em mim agora? Eu não sei o que dizer. Como ela pôde fazer isso? Eu não sei, Rodrigo. Só sei que fez. O que você vai fazer agora? Vou cuidar da mamãe. E se ela não devolver o dinheiro, vou processá-la. Teresa, por favor. Ela é minha esposa, mãe dos meus filhos. E ela roubou nossa mãe, Rodrigo. Uma idosa indefesa com demência. A ligação terminou com Rodrigo prometendo conversar com Márcia e tentar resolver a situação do dinheiro. Mas eu já sabia que não ia dar em nada. Teria que tomar as providências legais sozinha, como sempre. Antes de dormir, sentei ao lado da cama da mamãe e segurei sua mão. Amanhã vamos ao Dr. Henrique para tirar esses remédios ruins do seu corpo. E depois? Depois vamos arrumar nossa casa do jeito que ela sempre foi. Nossa casa? Nossa casa, mamãe. Só nossa. 3 meses depois, enquanto regava as plantas que mamãe havia começado a cultivar novamente na varanda, recebi uma ligação da delegacia. Senhora Teresa? Aqui é o delegado Martins. A senhora pode comparecer aqui para assinar uns documentos? Márcia havia sido indiciada por 3 crimes: falsificação de documento público, apropriação indébita e maus tratos a idoso. O processo estava seguindo seu curso legal, lento, mas consistente. Ela devolveu o dinheiro? Parte dele. R$ 22 mil foram depositados na conta da sua mãe semana passada. O restante, ela alega não ter mais. R$ 26 mil que nunca mais veríamos. Mas pelo menos conseguimos recuperar quase metade. E o meu irmão? Pediu o divórcio assim que os documentos chegaram a Brasília. Parece que a realidade foi um choque para ele também. Rodrigo havia me ligado 2 semanas depois do episódio, completamente destruído. Descobrira que Márcia havia mentido sobre muitas outras coisas além da situação da mamãe. As dívidas eram reais, mas muito maiores do que ela havia contado. Ela vinha desviando dinheiro da família há meses, sempre com desculpas criativas.
Teresa, eu não sabia de nada. Você precisa acreditar em mim. Eu acredito, Rodrigo. Como eu pude ser tão cego? Todos nós fomos enganados. A diferença é que você foi enganado por amor. Eu fui enganada por cansaço. Rodrigo prometeu vir para São Paulo mais vezes, ser mais presente na vida da mamãe, e cumpriu a promessa. Nas últimas semanas, já havia feito 3 visitas, sempre trazendo os netos para alegrar a casa. A recuperação da mamãe foi surpreendente. Assim que paramos com os ansiolíticos e voltamos à medicação original prescrita pelo Dr. Henrique, ela melhorou significativamente. Não voltou a ser a pessoa de antes da demência. Isso seria impossível. Mas recuperou muito de sua personalidade doce e curiosa. Teresa, posso plantar umas flores novas no jardim? Claro, mamãe. Que flores você quer plantar? Margaridas. Sempre gostei de margaridas. Passamos uma manhã inteira no viveiro escolhendo mudas, terra, vasos. Era a primeira vez em anos que víamos mamãe verdadeiramente animada com alguma coisa. Em casa, enquanto ela organizava os vasos na varanda, recebi uma ligação de uma agência imobiliária. Senhora Teresa Santos, temos uma proposta muito boa para sua propriedade na Rua das Acácias. Não tenho interesse em vender. Mas nem ouviu o valor. Não preciso ouvir. A casa não está à venda. Podemos remarcar para outro momento? A casa nunca estará à venda. Desliguei o telefone e sorri. Durante meses, Márcia havia espalhado para vários corretores que a casa estava disponível. Agora, eles ligavam regularmente com propostas. Sempre respondia a mesma coisa. Não está à venda e nunca estará. Decidi alugar a casa para uma família jovem com 2 crianças pequenas. Mamãe ficou encantada com as crianças, que a tratavam como uma avó carinhosa. O dinheiro do aluguel pagava uma clínica-dia especializada, onde mamãe ficava 3 vezes por semana, recebendo cuidados profissionais e participando de atividades terapêuticas. Teresa, você gosta das crianças que moram na nossa casa? Gosto muito, mamãe. E você? Gosto também. Elas me fazem lembrar de você quando era pequena. Eu havia conseguido reduzir minha carga de trabalho para apenas um emprego. O dinheiro era mais apertado, mas a qualidade de vida havia melhorado enormemente. Tinha tempo para cuidar da mamãe sem me matar de cansaço, tempo para mim mesma, até tempo para conhecer pessoas novas. Teresa, mamãe disse numa tarde de domingo enquanto assistíamos à televisão juntas. Você está mais bonita. Mais bonita como? Mais descansada. Menos preocupada. Era verdade. Pela primeira vez em anos, eu não estava carregando o peso do mundo nos ombros. Cuidar da mamãe continuava sendo desafiador, mas agora era uma escolha consciente e organizada, não um desespero constante. Mamãe, você se lembra da Márcia? A Márcia? Ela era ruim comigo? Era. Mas agora ela foi embora e nunca mais volta. Que bom. Eu não gostava dela. Algumas vezes, nos momentos de maior lucidez, mamãe se lembrava de fragmentos do que havia acontecido. Nunca dos detalhes, mas sempre da sensação de que algo estava errado durante aqueles meses. Teresa, você me salvou da Márcia? Nós nos salvamos uma da outra, mamãe. No último fim de semana, fomos visitar a nova casa dos nossos inquilinos. Ou melhor, fomos à nossa antiga casa, que agora era o lar deles. A família havia cuidado muito bem do imóvel. O jardim que mamãe tanto amava estava florido. As crianças brincavam no quintal onde eu brinquei tantos anos atrás. Dona Rosa, como a senhora está? Perguntou Marina, a mãe da família. Estou bem. Vocês estão cuidando bem da minha casa? Estamos sim, com muito carinho. Que bom. É uma casa boa para criar filhos. Quando voltamos para meu apartamento, onde mamãe agora morava comigo, ela estava pensativa. Teresa, nossa casa está bonita. Está sim, mamãe. E essas crianças são felizes lá. São muito felizes. Então está certo. Casa tem que ter criança feliz. Era essa a diferença entre mim e Márcia. Para Márcia, a casa era apenas um bem material que podia ser convertido em dinheiro. Para mim e mamãe, a casa era um lar
um lugar onde gerações haviam crescido e sido felizes. Alugar para uma família que a tratava com carinho era uma forma de manter viva a essência daquele lugar. Um ano depois do episódio com Márcia, mamãe teve uma crise mais forte da demência. Foi internada por alguns dias para ajuste de medicação. Quando visitei ela no hospital, encontrei uma enfermeira que me conhecia do tempo em que eu trabalhava ali. Teresa, sua mãe fala muito de você. Ela fala? Fala. Diz que tem uma filha muito boa, que cuida dela, que nunca a abandonou. Mesmo com a demência? Mesmo com a demência. Tem coisas que ficam gravadas no coração, sabe? E o amor que vocês têm uma pela outra é uma dessas coisas. Quando mamãe recebeu alta, estava mais frágil fisicamente, mas seu sorriso continuava o mesmo. Chegando em casa, ela se sentou na poltrona favorita e suspirou aliviada. Teresa? Sim, mamãe. Obrigada por não me abandonar quando eu estava confusa. Eu nunca abandonaria você, mamãe. Eu sei. Sempre soube. Naquela noite, enquanto organizava os remédios dela na caixinha semanal, pensei em como a vida havia mudado. Um ano atrás, eu me sentia perdida, traída, sem controle sobre a situação da minha própria mãe. Hoje, mesmo com todos os desafios que a demência trazia, eu me sentia em paz. Márcia havia tentado me convencer de que cuidar da mamãe estava destruindo minha vida. Mas a verdade era o oposto. Cuidar da mamãe havia dado propósito à minha vida. E quase perder essa oportunidade me fez valorizar ainda mais cada momento que tínhamos juntas. Teresa, você vai dormir? Já vou, mamãe. Precisa de alguma coisa? Não preciso de nada. Tenho tudo o que preciso. Tem mesmo? Tenho você. Hoje, quando passo pela rua onde cresci e vejo a família que alugou nossa casa cuidando do jardim que mamãe tanto amava, sorrio em paz. Às vezes, escuto o som das crianças brincando no quintal e me lembro de mim mesma naquela mesma idade, correndo entre as árvores que meu pai havia plantado. Às vezes, a justiça demora, mas sempre chega. E descobri que ela não precisa vir acompanhada de gritos ou vingança. Às vezes, a maior justiça é simplesmente ter de volta o que sempre foi seu por direito. O amor da sua mãe, a paz da sua casa e a certeza de que você fez a coisa certa. E eu nem precisei gritar.